Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Alboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres. E também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, estamos com Beatriz Yamamoto e Geraldo Campos, que participaram da terceira edição do módulo Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Pessoal, vocês produziram a reportagem Mulheres do Jaraguá. Entrevistaram, essas mulheres que são lideranças nos seus territórios. Contem pra gente, como que surgiu o interesse de vocês pela pauta e como que foi esse processo de produção? Como que vocês chegaram lá nesses territórios? Durante o curso do Alboré, inclusive agradecer ao Alboré pela oportunidade e pelo curso, foram propostas várias pautas, e o Jaraguá estava inserido ainda sem um recorte. Depois surgiu o recorte de falar da questão das mulheres especificamente, e já na primeira reunião a gente começou a ter um monte de ideia para roteiro, queria fazer um recorte geracional e às vezes pelo tempo, limitação do tempo, a gente não consegue colocar tudo que a gente imagina na produção ou na pós. Mas tirando essas dificuldades, idealizar em grupo já é uma coisa muito legal, vão surgindo ideias de todos os lados. E quando você vai ter o primeiro contato, a primeira visita, fazer as perguntas numa cultura que tá do seu lado, tá dentro da cidade, mas é uma perspectiva de mundo totalmente diferente da nossa, Então, eu acredito que essa experiência do choque cultural é o que é mais interessante. Apesar de ter muitas coisas que eles também utilizam como forma de luta, como o próprio rap, e o hip hop. Tem até um documentário que tá para sair agora falando sobre o hip hop no Jaraguá, que virou um instrumento de luta também. Legal. Quer comentar, Bia? Então, a gente foi da parte da produção, eu e o Geraldo, a gente ficou com a captação de imagens e de som, e foi muito legal, foi muito interessante, porque a gente pôde ir até lá, escutar essas mulheres indígenas e conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre o cotidiano delas. Foi muito interessante, foi muito legal. E como que foi esse contato inicial? Você já conhecia alguma dessas mulheres e foram fazendo esse trâmite de... Procuraram indicações, perguntaram para os amigos, e aí, jogaram podemos na gravar internet? aí? Como que foi? Então, o contato foi com o próprio Alboré, que disponibilizou alguns contatos. Eles viabilizaram primeiro para a gente conversar com o Davi, que é uma liderança lá do Jaraguá, e a gente foi num evento sobre a cacica Jandira, que foi a primeira cacica, E lá eu fui, acho que você acabou não conseguindo ir, nesse dia, que foram 2 diárias, a gente gravou tudo em 2 diárias. E nesse evento estavam todos reunidos. Então ali eu tive a possibilidade de ter os primeiros contatos, para ajeitar a gravação lá. E isso foi muito importante. Nossa, com certeza. Legal. Importante ter esse momento até para se aproximar um pouco mais. Sim. E pegar a confiança dessas Você chegar lá já com uma câmera, não funciona, Exato. Uma outra coisa interessante também que eu gostei da abordagem de vocês do documentário é a perspectiva da educação. Que você fala, uma perspectiva de mundo totalmente diferente da nossa, a cosmovisão, E a gente está acostumado, o mundo é um só, a ciência é uma só, é tudo um só. E a gente percebe que aqui do nosso lado e de todos os lados tem diversos povos que pensam de diversas formas e que são formas muito menos agressivas do que a gente escolheu viver, que geram muito menos desigualdades, por exemplo. E a gente tem no Brasil o desafio da educação indígena, um país que tem mais de 300 povos e que precisa conseguir garantir uma educação interdisciplinar, intercultural, para dar conta de não deixar os seus idiomas originais morrerem. A partir do que vocês investigaram e apuraram, como é que se dá assim, essa luta pela educação, principalmente da educadora que vocês entrevistaram? Então, é super importante. A professora que a gente entrevistou, qual é o nome dela? Maria, A Maria, ela é uma educadora e ela é como se fosse uma mediadora entre a cultura tradicional e os conhecimentos contemporâneos que preservam e valorizam a cultura indígena. Então, eles valorizam muito o uso da oralidade,
as práticas culturais, as vivências comunitárias e tem essa vivência com a natureza também, né? Que é uma coisa bem importante da educação, né? Pelo que eu sei, assim, um pouquinho, é que eles aprendem muito, não é assim, num formato só de escola, né? Tem a aprender com o dia a dia, né, também. Pois Aprender com as coisas da natureza, e você vai aprendendo quando você vai vivendo, né? Quando você vai crescendo, acho muito interessante. Até a própria ideia de tecoa, né, que é o que eles utilizam, tem ali um fundo que é você pertencer ao lugar, né? Então, aquele é o lar no sentido de que é onde eu moro e onde eu tenho tudo que eu preciso para subsistir e viver bem, né? Então, é manter essa tradição, sobretudo a língua, né? E hoje, a gente que está desse lado, né, o Juruá, que eles falam, né, o não indígena, às vezes a gente quer sair da nossa casa e ir para outro lugar, né? E lá eles têm muito essa questão da tecoa, do pertencimento, que é algo que a gente perdeu muito, né? Como uma megalópole, como São Paulo, e eles tentam manter isso, que é uma coisa que, sobretudo para as novas gerações, que também estão inseridas no contexto do mundo virtual, né? Então, essa é um grande desafio. Legal. E o território ali, território indígena de Jaraguá, é o menor território demarcado do Brasil, né? Que são, se eu não me engano, são 2 hectares. Enfim, eles estão nessa luta, né? Pela ampliação da demarcação há muito tempo. E segundo o que vocês apuraram, podem falar um pouquinho sobre essa relação, esse histórico, né, da relação entre eles, a luta pelo território e as mulheres entrevistadas? Essa é uma questão interessante porque a cacica Jandira, né, faleceu em 2012, ela quem foi uma das principais que trouxe a luta pela demarcação no território do Jaraguá. Então, ela chegou lá na década de 60. No entanto, os registros, né, dos povos indígenas habitando aquele lugar é desde o século XVII. Então, é algo, né, muito antigo. Mas foi ela quem levantou a bandeira e começou a luta pela demarcação do território, né? Se não me engano, é 1,7 hectare que está, né, estabelecido, mas eles estão na luta por 500 hectares, mais ou menos, né? Então, é muito diferente. Eles precisam desse território justamente para essa questão da tecoa, né? Para ter essa questão da subsistência, para poder plantar, para fazer essa série de necessidades. E lá a presença da mulher é muito forte, né? Sobretudo tem essa aura da cacica Jandira, né? Que ficou. Tem a Maria também, que é outra cacica que está lá atuando hoje, que é muito respeitada. Então, assim, a questão da luta da demarcação, ela tem um peso entre as mulheres lá que é muito forte e é muito presente. Né? Perfeito. O papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai assistir Mulheres do Jaraguá. Voltamos já. O Repórter do Futuro apresenta em cada edição uma matéria produzida por estudantes de jornalismo e conversa com eles sobre os desafios que tiveram durante a produção e apuração. Para conhecer mais do programa, você pode pegar a câmera do celular e escanear o QR Code que está passando aí na sua tela para acessar a nossa playlist no YouTube. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Já voltamos para assistir Mulheres do Jaraguá, reportagem produzida durante o módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, do projeto Repórter do Futuro. Foi a 3ª edição do módulo e o trabalho foi realizado colaborativamente por Ana Carolina Rossini Augusto, Ana Luísa Cruz Muniz, Isadora Maria Camelo, Vanessa Centena Ferreira, Alexandra de Araújo, Gabriel Arouca Leão, Cassiane Ribeiro, Felipe Kozuta de Azambuja, Gabriela Santos Pereira, Beatriz Yamamoto, Bruna Viana de Carvalho, Maria Elisa Tauil Silva, Geraldo de Melo Campos, Fagner Ramos e Jéssica Cristina Alves. Ufa! Parabéns, pessoal! Vamos assistir agora? Vamos. Bora!
nome em Guarani Arapotê, em português me chamo Maria, né? E vivo aqui em São Paulo 43 anos. Eu principalmente estou com 15 anos de Cacicado, né? Que tenho esse compromisso com a comunidade, com os moradores, porque a responsabilidade é muito grande. Não é a gente falar eu sou liderança e deixar os problemas tomar conta do povo, né? Meu nome é Patrícia, em Guarani Arapotê. Estou aqui participando de vários movimentos indígenas, de demarcação, saúde, porque para nós é tão importante a demarcação, educação, saúde, tudo. Então, daí eu não paro mais. Em português é Márcia Augusto Martins de Campos, em Guarani é Uapotuju, né? E eu morei aqui de 72 até 82, quando eu casei e saí, né? Hoje eu sou professora, eu dou aula aqui. Porque na nossa cultura, assim, a gente não escolhe, você merece ser liderança. Não é assim, porque essa vontade de lutar pelo melhoramento para defender o seu povo vem de você. A mulher quer ser uma liderança forte, uma liderança reconhecida, tem que ter tudo isso de bom, né? Respeito, consideração, resolver os problemas, trazer coisas boas para dentro da sua comunidade. Aí se torna uma pessoa, como nós falamos hoje, amada pela comunidade, né? Não haver isso, não tem condições de ser uma liderança, né? Então comigo aconteceu naturalmente. Quando comecei a ter meus filhos, aí já veio na cabeça, né? De poder ajudar, porque eu tenho que lutar para conseguir garantir o espaço não só para mim, não só para os meus filhos, também nós temos os jovens, nossas crianças, a nossa comunidade, o nosso povo que precisa de terra. E a minha tia, que foi a primeira cacique da aldeia, né? A primeira cacique que teve no estado de São Paulo, Dona Jandira, foi assim que eu vim morar aqui com ela em 72. Foi ela que me colocou na educação, praticamente, porque na época ela era uma das pessoas que estava na educação, que ela lutava pela educação aqui na aldeia. E um dia ela tinha que ir numa reunião e não deu para ela ir. Então ela falou assim para mim: Márcia, você vai no meu lugar. Eu peguei e fui. Aí depois que ela mandou eu fiquei, já não saí mais. Estou na educação até hoje. Lá fora, muitas vizinhas, muitas pessoas que eu conheço fazem comentário muito negativo, sim. Faz muito comentário negativo de preconceito mesmo, que é a discriminação, preconceito, né? O pessoal acha que as mulheres indígenas não trabalham, acha que elas não fazem nada, acha que elas só bebem, porque por causa de meia dúzia que bebe, acha que todas são pinguça, acha que todas são, né, sei lá, não fazem nada. Não é assim. Porque a gente, mulher indígena Guarani, quando a gente é jovem, nós temos muitas dificuldades, a gente tinha muitas dificuldades, né? Primeiro porque
dentro do meu território, nós não falava português, só o Guarani, né? E continuamos sendo assim com as crianças agora. E foi uma luta para a gente conquistar a voz da mulher indígena ser reconhecida, né? Antigamente, assim, quanto fora, quanto dentro, a gente sofria muito. Fora a gente sofre muito, né, de preconceito, de ser indígena. Às vezes, até eu também ouço muito. Como que a gente pode chamar uma pessoa que é de uma indígena se fala português, se usa roupa, se usa celulares? Nós temos que falar a língua portuguesa para que a gente possamos nos comunicar e para podermos nos defender. E também, e como que eu posso viver pelada? Se eu viver pelada, com certeza eu posso ser presa ou sei lá. Porque dentro de todo esse tempo, a gente via só os homens como guerreiros, como pessoas para lutar pelos direitos da gente. Nós não sabíamos os nossos direitos. A gente não entendia o que era um direito, então todo mundo tinha nós assim como aquelas pessoas analfabetas, né? Então faltava muita coisa para nós aprender, né? As indígenas trabalham muito, elas são artesãs, né? Além de trabalhar em casa, fazendo artesanato, elas cuidam da casa, cuidam dos filhos também, né? Só não tem espaço para agricultura aqui, mas se tivesse espaço para plantio, elas estariam plantando. Porque as mulheres indígenas, elas são muito lutadoras, elas são muito batalhadoras, né? Mas assim, para a gente mulher Guarani se tornar uma cacique, uma liderança, é difícil porque subcarrega a mulher, né? Eu tirando ali, fazendo as bases, tirando as medidas, o esquadro, alinhando, né? Os próprios homens ficavam assustados, porque eles não estão acostumados a ver as mulheres fazer isso, né? Mas, na verdade, sim, né? Não é uma coisa que nós começamos a fazer agora, né? Não, a minha avó já fazia, a minha mãe já fazia, e eu continuo fazendo. Estamos aí na luta para nós ficar na defesa da mulher, né? Defender. Não importa a mulher que tiver com seus problemas, a gente está pronto para ajudar. Qualquer mulher, não é só mulher indígena, não. Outras mulheres também. Olha, a gente não... É que nem eu sempre falo, a gente não conta a história, a gente fala o que a gente vive, né? Que quando as pessoas perguntam para nós, fala um pouco da sua história, a gente fala que história, a gente não tem história. A gente tem a convivência, né? Então essa vida a gente acredita que a gente continuamos andando, seguindo a vida, mas é uma realidade, não é uma história, né? É incrível conhecer, né, essas mulheres e as suas lutas pelo território e pela comunidade, né? Parabéns pelo trabalho a todas as pessoas envolvidas e tomara que nós aqui em São Paulo consigamos entender a importância das mulheres, mas de todas as pessoas indígenas na consolidação da cultura, né? A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala um pouquinho mais sobre essa obra. Um abraço.
Você aí que está assistindo o programa, está com dúvidas, sugestões ou quer rever algum episódio, como é que você pode entrar em contato com a gente? É muito simples. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Beatriz Yamamoto e Geraldo Campos, estudantes da 3ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Gente, é muito importante vocês abordarem essa pauta. Eu fico muito feliz de ter mais um episódio aqui abordando a pauta indígena na cidade de São Paulo, que é uma cidade que massacrou historicamente esses povos. E tem um recorte que eu acho importante enquanto jornalista a gente fazer, que são as palavras, né? Essa ferramenta de trabalho que a gente tem. Hoje a gente tem já um discurso decolonial bem amplo e bem consolidado no país. E 2 grandes reivindicações é o uso da palavra indígena ao invés de índio, que é pejorativo, e até pouquíssimo tempo atrás a gente usava na data oficial do Brasil Dia do Índio. Pois é, mudou então, ano passado, se eu não me engano, com porque um novo ministério. A gente tem um Ministério dos Povos Indígenas. Quem diria, né? E ao invés de falar tribo, falar aldeia, né? Sim. Que é como se reconhece. Eu queria que vocês explanassem um pouco sobre a importância do jornalismo na construção desses sentidos. O jornalismo é muito importante para educar. Então, o uso correto da terminologia indígena e comunidade, aldeia, né? Em vez de índio e tribo, é muito importante. E, além disso, o jornalismo precisa trazer mais pautas, mais matérias, reportagens, justamente para amplificar as vozes, desafiar os estereótipos. É muito importante. E quando a gente traz um tema desse, afinal de contas, a gente está falando de valores, né? A gente está falando quais são os valores que a gente quer que funcionem na nossa sociedade, né? Então, na verdade, a luta dos povos originários, dos povos indígenas, eles estão dentro de uma luta que é a luta contra a desigualdade social, contra a concentração de riqueza. A destruição da natureza. A destruição da natureza. Os indígenas, a partir da década de 80, de 90, eles tiveram muito problema e ainda tem, com especulação imobiliária, né? Isso é concentração de riqueza. É você colocar valores individuais acima de valores que são da comunidade, que são da sociedade. Então, eu acredito que o jornalismo ele precisa colocar isso em pauta, mas, sobretudo, regionalizar essas pautas, porque hoje os jornais pequenos estão ficando cada vez menores, com menos gente trabalhando nas redações, né? Então, a gente precisa ter esse jornalismo independente regionalizado para falar da nossa região, ao passo de que a gente precisa levar a luta e a dor dessas pessoas dentro desse contexto, que é um contexto universal, né? E, nesse ponto, o jornalismo tem um papel didático muito importante. Eu acho que é bem legal isso que você traz, porque a pauta indígena não é só dos indígenas, não, né? É só dos indígenas. É uma pauta de todos nós, e todos nós Sim. temos muito que aprender, né? Com as lutas pessoas. Por reconhecimento, né, que falam lutas de identidade, elas estão dentro desse comunhão de valores, né, que a gente precisa identificar bem. Com certeza, até porque a gente convive com essas pessoas, né? Somos partes da mesma comunidade, Exatamente. No fim das contas, né? E acho que além da gente levar essas pautas, a gente tem que ter mais indígenas levando as pautas também, né? A gente precisa de mais indígenas em todos os espaços, né? Para fazer essas demandas, né? Chegarem ao poder público, chegarem às pessoas e propagar, né? O uso certo das palavras, o uso certo de tudo que se fala sobre a causa, né? E uma coisa muito interessante que vocês mostraram no documentário também, tratando, né, desse âmbito da mulher indígena, é que além de preconceitos e barreiras enfrentadas por ser uma mulher indígena, tem toda essa questão de gênero da sociedade. Então, o ser indígena é mais uma camada, né, do que elas enfrentam. E assim como as mulheres enfrentam aqui a dupla jornada de ser mãe, de ser uma profissional, vocês mostram que para elas é uma terceira jornada quando elas vão se tornar lideranças indígenas, né? Então, o movimento indígena ele vem abordando essa questão de gênero, esse recorte, inclusive com a Marcha das Mulheres Indígenas, mas também ainda enfrentam vários desafios, né? Tem avanços, mas sempre vão ter desafios. Vocês podem falar um pouquinho dos desafios trazidos pelas mulheres que vocês entrevistaram?
Então, é muito recente a posição de cacica, e, enfim, porque já teve épocas que a desigualdade de gênero estava muito mais forte. E uma das falas da Jachuca, ela fala muito dos preconceitos que ela sofre dentro e fora da comunidade. E uma das falas é justamente, é indígena, mas fala português, mas veste roupas. Usa tecnologia. Pois é, e ela falou assim, eu falo português para me comunicar e me defender, e eu uso roupas justamente para não ter nenhuma consequência, assédio ou mesmo prisão. Então, é muito mais difícil, assim, para elas, como mulheres indígenas, né? Que elas vão transitando, né, entre a cultura delas, se adequando à cultura porque urbana elas também. não ficam isentas do machismo dentro das comunidades também, Também. né? Eu acho que esse é um relato importante que traz no documentário, de que até mesmo na posição delas dentro das comunidades, elas têm que lidar com os homens, né? Que estão lá e que vão falar para elas, não, mas isso aqui não é papel da mulher. E ela vai ter que, muitas vezes, né, se colocar e falar, não, eu sou mulher, eu vou fazer isso aqui sim, tudo bem. A gente pode atualizar a tradição também, né? É aquilo, né? Todo o machismo que nós, mulheres não indígenas, vivemos, elas vivem e mais um pouquinho, né? Tem mais uma camadinha aí. Eu fiquei com uma dúvida, assim, curiosa. A gente estava falando sobre jornalismo, né, sobre como o jornalismo aborda a pauta. Fiquei pensando, como é que foi essa parte da pesquisa de vocês? Reportagens sobre o Jaraguá que vocês viram? O que vocês escolheram? Isso daqui eles fizeram legal, vamos beber dessa fonte. Isso aqui eles fizeram errado, não vamos por esse caminho, assim. A gente não chegou a participar da pré-produção, mas quando eu estava indo para campo, né, eu corri para o que a galera pesquisou e outras coisas. E tem uma analogia que eu acho que é muito bacana, o que é o mito de Yara, né? Porque Yara, ela era uma guerreira indígena, muito talentosa, só que ela sofreu preconceito dentro da aldeia dela, e que ela queria ser cacica. E aí os próprios guerreiros se uniram para expulsar ela, né? Aí ela acabou virando essa personagem, né, importante, que mostra a força feminina, uma entidade, né? Protetora das águas, né, que se espalhou, e, enfim, mostra como essa questão do machismo, ela existe, né, e ela é agravada também pela questão colonial, né, muito agravada pela questão colonial. Então, quando a gente traz essas analogias, e outra coisa que foi difícil da pesquisa é a gente entender o imbróglio jurídico da questão da demarcação. Porque tem uma questão que a terra é do Estado, e aí você fica na flutuação de quem está no governo, porque quando era um governo mais progressista, entenderam que não, é os 500 hectares. Quando entrou em 2017, aí baixaram outro decreto, suspendendo outro decreto, então eles ficam ali navegando, né, a partir dos interesses políticos de momento. Pois tem terras indígenas que esperam 40 anos, né, nesse processo todo. E é isso, flutuação, conseguimos, não vamos conseguir aqui, parou aqui porque o governo, ele não é a favor, né? Sim. Né? Um tempo enorme, um trabalho enorme. Tudo isso para retomada, né? Para retomada poder acontecer. Para retomada que já era deles, né? Que nem era para estar tendo essa discussão. É isso mesmo. Aí começa a aparecer gente falando, não, a terra é minha, eu tenho documento de não sei quando, sabe? E não é mais, né? Já passou. E, inclusive falar que, como eles estão muito próximos das cidades, que eles não são indígenas, são sem teto que se acumularam lá. Que não é, obviamente não é verdade, mas isso existiu e por parte de políticos, inclusive. Gente, a conversa teria muito, muito mais tempo se eu pudesse, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, essa conversa maravilhosa. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fica com a gente nas próximas edições do Repórter do Futuro, que a gente vai conferir outras reportagens produzidas pelos jovens repórteres durante o curso. Não esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo aqui na sua tela. E também de acompanhar as redes sociais da Oboré e do projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.